aconteceu com os judeus? Eles foram o quê? Levados cativos para a Babilônia. Por ordem de quem? Não necessariamente. Quem era o rei dos babilônicos? Nabucodonosor. Então Nabucodonosor, ele leva os judeus cativos para a Babilônia. Porém, irmãos, nesse processo transitório, nesse exílio, o que foi que aconteceu? Alguns judeus ficaram em Jerusalém, no seu território, conforme está registrado em Jeremias capítulo 39, versículo de número 10. E esses judeus que ficaram em Israel e não foram levados cativos para a Babilônia, eles acabaram aprendendo a falar uma nova língua. E qual era essa língua? Eu falei no começo da aula aqui, das 3 línguas bíblicas. Aramaico. Então, a língua primitiva dos judeus é o hebraico, mas em 605 aproximadamente os judeus são levados cativos para a Babilônia, uma parte dos judeus fica em Israel, e aí ali eles vão aprender a falar uma língua nova. Mas quem que aprendeu a falar essa língua nova? Quais judeus? Os que ficaram. Que não foram para onde? Para a Babilônia. Ok? Então eles aprenderam essa língua. Como que eles aprenderam a falar o aramaico? Porque até então a língua primitiva dos judeus era qual? O hebraico. Então como que eles aprenderam a falar o aramaico? Porque eles começaram a se envolver com outras pessoas, com outras culturas. E nesse processo de convivência, eles acabaram aprendendo a falar o aramaico. Ok? Aí o que foi que aconteceu? 70 anos depois, quando os judeus eles regressam do exílio, por ordem de quem? Qual foi o rei que permitiu os judeus voltarem do exílio? Não. Começa com C. Ciro. Ciro, irmãos. Ciro vai permitir eles, judeus, voltarem para a sua terra, para edificar a sua terra, a sua cidade. Tá? Aí quando os judeus voltam do exílio, o que foi que aconteceu? Eles encontraram os remanescentes que ficaram falando um outro idioma, o aramaico. Nesse encontro dos judeus que foram para a Babilônia e dos que ficaram, os que foram preservaram o hebraico. Os que, quando eles voltaram, os que ficaram, aprenderam uma outra língua. Logo houve uma dificuldade na comunicação dos judeus. Porque uns falavam hebraico, os que foram para a Babilônia, exilados, e os que ficaram falavam aramaico. Então havia uma dificuldade na comunicação dos judeus. E essa dificuldade da comunicação também envolvia a leitura da Torá. O que é a Torá? É a Bíblia, mas quais são os livros? Pentateuco. Tá? Então, quando a Torá era lida em hebraico, os judeus remanescentes não entendiam, porque eles falavam o aramaico. Eles aprenderam. Eu vou aprender inglês, eu não vou esquecer o português. Vou lhe dar um exemplo. Mas eles não tinham sido levados. Vou lhe dar um exemplo. Se você passar muito tempo morando, por exemplo, num lugar e falando só uma língua, você tem uma grande probabilidade de aprender a falar a sua. Nós estamos falando de 70 anos. Imagina você ficar 70 anos sem falar o português, falando só inglês. Há uma grande probabilidade de você desaprender. Por exemplo, tem
francês ele está em escola. Então, Pelo tempo mesmo. vou lhe dar um exemplo. Aquele missionário José Satírio, que está na Colômbia, missionário José Satírio, não sei se vocês conhecem. Ele foi para a Colômbia e de tanto ele falar o espanhol, ele fala o português como se fosse aqueles colombianos que vieram para o Brasil e estão aprendendo a falar. Ele não fala com esse sotaque que a gente fala. Fala arrastado. Fala arrastado. Nós outros, sabe? Sabe aqueles paraguaios, colombianos, venezuelanos, boliviano que tenta se esforçar para falar o português, mas fala com um pouco do espanhol? Ele é brasileiro. Só que de tanto, ele ficou tanto tempo na Colômbia, falando espanhol todo dia, ele não desaprendeu o português, mas ele fala arrastado. Tem palavras que ele fala em espanhol. E olha que ele não tem nem 40 anos na Colômbia. Imagina 70 anos sem você falar o seu dialeto pátrio, entendeu? Então, os judeus remanescentes acabaram desaprendendo a falar o hebraico, falaram o aramaico. Aí quando a Torá era lida em hebraico, eles não entendiam. Então, para resolver esse problema da leitura da Torá, a mesma precisava ser lida em hebraico e traduzida para o aramaico. Porque se não houvesse essa tradução para o aramaico, os judeus remanescentes não entenderiam o que estava escrito na Torá. Os que ficaram sem ir para a Babilônia. Os remanescentes, os que ficaram, exatamente. Então, a Torá era lida em hebraico e traduzida para o aramaico. Aí, irmãos, apesar da sua importância, quando ele se refere ao aramaico, o hebraico ele foi perdendo espaço para o aramaico. Olha que interessante. O hebraico foi perdendo espaço para o... Mas qual foi a primeira língua dos judeus, a língua primitiva? O hebraico. Eu estou dizendo que o hebraico foi perdendo espaço para o aramaico. O aramaico surgiu como? Como que surgiu? Como que os judeus aprenderam a falar o aramaico? Dos remanescentes. Mas como que se deu esse processo? Eu expliquei. Por causa dos que já viviam aqui, eles ficaram junto com eles e a língua deles era aramaico. Não. Vocês estão respondendo metade que é certo. Eles ficaram, ok. Mas eles não aprenderam do nada. Porque eles se envolveram com outras pessoas, com outras culturas. Não adianta você, por exemplo, se os judeus ficassem em Jerusalém, só os judeus, eles iam falar só o hebraico. Como é que eles vão aprender uma língua do nada? Sem ter ninguém para estar conversando com eles ou ensinando a língua. Então, vinham outras pessoas para Israel, para Jerusalém, eles começaram a vir culturas novas, diálogos novos, e nessa comunicação acabaram aprendendo a falar o aramaico. Esse povo que foi levado cativo para a Babilônia pelo Nabucodonosor, e os que ficaram, esse povo que foi levado de Jerusalém? Foram levados. Primeiro, houve duas divisões em Israel. A primeira foi aproximadamente 720, que o reino do norte, Israel era dividido em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte eram 10 tribos e o reino do sul eram 2 tribos. Primeiro, as 10 tribos do norte foram levadas cativas pelo rei da Pérsia, em aproximadamente 720, e as 2 tribos do sul foram levadas em 605. Então primeiro foi o norte, depois foi o sul. Esses judeus que ficaram foram os judeus do sul. Fala, irmão Bruno. Da onde surgiu o aramaico? Qual que era a sua nacionalidade? Então, o aramaico, como eu falei, foram pessoas que iam para Jerusalém, para Israel, começaram a dialogar ali com os judeus que ficaram. Para a gente descobrir como que surgiu a origem do aramaico, aí a gente tem que estudar especificamente o aramaico, fazer um estudo mais aprofundado para nós descobrirmos qual foi a origem, estudar a história da língua. Então a informação que nós temos no livro do
Bade é essa informação que eu estou passando. Os judeus remanescentes começaram a dialogar com pessoas de outras culturas, de outras nacionalidades, e aí nessa conversa, né, nesse diálogo, começaram a aprender uma outra língua que nós estamos dizendo que foi o aramaico.